Será que a gente tem controle sobre as nossas ações, sobre quem nós somos e sobre quem a gente vai se tornar? Aqui é a Nina e hoje eu vim falar um pouquinho sobre Expiração, do Ted Chiang e algumas outras coisas. Expiração é um livro de ficção científica do Ted Chiang. Dele eu também li A História da Sua Vida e Outros Contos, que também é um livro de contos de ficção científica, que eu também amo. A História da Sua Vida é o conto que deu origem ao filme A Chegada, então acho que é um filme que bastante gente conhece. E quando eu vi que tinha lançado esse aqui, eu comprei imediatamente e já comecei a ler assim que ele chegou. Ele tem 9 contos e, diferente da História da Sua Vida e Outros Contos, que é um livro que eu acredito que tem coisas mais variadas, esse aqui, apesar de ter contos muito diferentes, né, eles têm uma temática assim predominante, que é essa questão do controle, do livre-arbítrio, de como o mundo poderia ser diferente de acordo com as nossas ações ou o quanto a gente já está predestinado a ser dessa maneira, né, geneticamente falando. Então essa é uma questão presente em praticamente todos os contos aqui de alguma forma, e alguns dos meus preferidos também são os que tratam dessa temática. Então eu selecionei 4 contos para falar um pouquinho mais a respeito e construindo com vocês esse meu pensamento, tudo que esse livro me fez refletir nesse sentido. Então o primeiro conto do livro, que é o primeiro que eu vou falar aqui, se chama O Mercador e o Portal do Alquimista. E ele funciona com histórias dentro de histórias, então nós temos uma pessoa que está contando algumas histórias, e essas histórias vão envolver uma certa forma de viagem no tempo. Então ele vai contar a respeito desse alquimista, né, desse portal, em que uma pessoa consegue passar, né, por ele e parar no mesmo lugar 20 anos ali, com 20 anos de diferença. E um grande foco, né, dessa história, ela tem bastante da fé islâmica, e inclusive esse livro tem aqui no final notas do autor sobre como ele teve a ideia para esses contos, então ajuda a gente também a formar aí esse cenário, né? E nesse caso combina muito, né, nesse sentido, que ele foca nessa aceitação do destino. Então nós temos personagens que buscam com esse portal alguma forma de redenção ou alguma forma de modificar seu destino, quando na verdade elas acabam gerando o destino que elas tiveram com essa interferência. Então é um assunto que eu amo, eu acho que a forma como isso é contado é incrível, ele tem essa questão, né, das histórias dentro das histórias, então a gente acaba referenciando as 1001 Noites, então com certeza já abriu o livro de uma forma fantástica. Então eu separei aqui 2 frases desse conto só para conseguir construir, né, essa questão. Primeiro ele fala: coincidência e intenção são os 2 lados da mesma tapeçaria. Um deles pode ser mais agradável à vista, mas não se pode dizer que um seja verdadeiro e outro seja falso. E por fim, a última frase, que eu acho que resume bem o que a gente vai ter como experiência final desse conto, diz assim: nada apaga o passado, há arrependimento, há expiação e há perdão. Isso é tudo, é o bastante. E esse conto conversou muito com o filme Questão de Tempo, que eu assisti recentemente, né, por uma dinâmica do meu trabalho, e que vai ter essa história, né? Então a gente tem um viajante no tempo que, quando tenta interferir, né, e resolver algum problema, acaba gerando ali alguma questão no seu futuro. E o filme vai trazer muito disso, né, de que a gente precisa lidar com a nossa vida de hoje. Eu já comentei sobre isso num outro vídeo, mas falando de um outro aspecto, né, da gente realmente aproveitar e viver a vida que a gente tem hoje, né, mas também conversa super com essa questão de o quanto a gente na verdade, aquilo tudo que a gente construiu, né, e isso acaba sendo mostrado através de uma metáfora aqui nesse conto. O próximo conto que eu vou comentar é um conto bem curtinho que se chama O que se espera de nós. Então ele é bem rápido, não vou ter muito o que falar sobre a história, mas basicamente a gente tem um objeto ali tecnológico em que você teoricamente apertaria um botão e uma luz acenderia, só que essa luz acende 2 segundos antes de você apertar o botão. E isso acaba causando uma crise mundial
porque não importa as táticas que as pessoas usem, essa luz sempre acende 2 segundos antes ali de você apertar o botão. Então, mesmo que a pessoa seja muito rápida e pense, eu vou disfarçar e vou apertar o botão, sempre existe essa luz. E isso acaba causando uma questão sobre o livre-arbítrio, né? Então as pessoas entram em crise sobre qual é o papel delas no mundo, se as coisas já estão destinadas a acontecer dessa maneira, de uma forma que a luz consegue acender 2 segundos antes de eu tomar a decisão de apertar o botão, por que eu estou vivendo? Então, apesar de muito curto, ele tem essa questão bem impactante, e eu vou ler aqui um trechinho dele que diz o seguinte: finjam que têm livre-arbítrio. É essencial para vocês se comportarem como se suas decisões tivessem importância, mesmo sabendo que não têm. A realidade não importa, o que importa é sua crença, porque acreditar nessa mentira é a única maneira de evitar o coma lúcido. A civilização depende agora da autoilusão. Talvez sempre tenha dependido. Então esse conto é um tapa na cara sobre o nosso ego mesmo, né? Sobre a gente achar que é responsável por muita coisa no mundo. Então também gostei bastante desse aqui. Outro que eu queria comentar se chama A Verdade dos Fatos, A Verdade dos Sentimentos. Tem inclusive um episódio de Black Mirror que segue nessa mesma linha, onde a gente tem um dispositivo que vai armazenar as nossas memórias. Então, na verdade, ele vai gravar os acontecimentos, né? Então, eu lembro que no episódio do Black Mirror, faz bastante tempo que eu assisti, mas no episódio o casal consegue descobrir, né, o que aconteceu com o outro, enfim, coisas assim, porque fica tudo gravado. Então, nesse caso, nós temos algo parecido e nós temos um homem que é contra essa tecnologia de gravar tudo, mas ele vai falar muito sobre como a nossa memória é diferente do que realmente aconteceu, como existe muito do que a gente sentiu no que a gente lembra como verdade. E isso vai ter um impacto bem importante aqui na história, né? Não vou dar um spoiler sobre isso, mas eu vou ler um trechinho que fala aqui a respeito da memória. Diz assim: as pessoas são feitas de histórias. Nossas lembranças não são um acúmulo imparcial de cada segundo que vivemos. São uma narrativa que montamos a partir dos momentos selecionados. É por isso que, mesmo quando experimentamos os mesmos acontecimentos que outros indivíduos, nunca construímos narrativas idênticas. Os critérios usados para selecionar momentos são diferentes para cada um de nós e refletem nossa personalidade. Cada indivíduo percebe os detalhes que atraem nossa atenção e lembra o que lhe parece importante. E as narrativas que construímos, por sua vez, ajudam a moldar a nossa personalidade. Esse conto me fez pensar muito sobre essa questão da gente ser resultado de muito mais do que o que aconteceu com a gente, mas também a forma como a gente sentiu e como a gente reagiu a isso, como que a gente lembra não é exatamente o que aconteceu, mas o que a gente lembra é exatamente a maneira como os acontecimentos nos impactaram, algo assim, não sei se ficou confuso, mas também gostei demais desse conto. E o último conto que eu vou detalhar um pouco mais aqui, talvez seja meu preferido, que é o último, que se chama A Ânsia é a Vertigem da Liberdade. Ele também é um conto um pouquinho maior, e esse conto vai reunir esses aspectos que a gente já viu nas outras histórias. Então ele vai ter um pouco sobre livre-arbítrio, um pouco sobre essa questão de viagem no tempo, ou da gente ser diferente, o que faz a gente ser quem a gente é. E nessa história nós vamos ter um mundo em que existe uma tecnologia chamada Prisma, e nesse Prisma você consegue se conectar com outros eus seus. Então você consegue se conectar com a pessoa que você seria caso você tivesse tomado alguma outra decisão na vida que tivesse aberto um mundo paralelo. Então aqui a gente entra um pouco na teoria das supercordas, coisa que eu amo. Então esse conto já me ganhou por aqui. Se você gosta desse assunto, ou se você quiser, né, saber um pouquinho mais, tem um filme muito bom chamado Mr. Nobody, que eu não sei, pra ser sincera, se ele tá disponível em alguma plataforma, faz bastante tempo que eu assisti, é com o Jared Leto, e ele vai ser mais ou menos isso. No Mr. Nobody a gente vai acompanhar várias versões da vida de um homem, caso ele tivesse tomado diferentes decisões ao longo da sua vida.
Outra obra nesse mesmo aspecto que eu também amo é O Mundo Pós-Aniversário, da Lionel Shriver, que eu já comentei também divagando em outro vídeo, mas só para contextualizar aqui rapidamente. É um livro todo construído a partir de uma protagonista que tem que tomar uma decisão num aniversário, uma decisão importante, e a gente vai acompanhar em capítulos alternados o que aconteceria com a vida dela caso ela tivesse tomado a decisão A ou a decisão B. E o interessante é que quando eu comentei isso no outro vídeo, eu ainda não tinha lido esse último conto, então eu já estava prevendo, né, pelas outras histórias, que a gente chegaria num ponto assim, e acabou chegando no conto que foi meu preferido, né? Então, voltando aqui, que eu já divaguei completamente, voltando ao conto, a gente tem esses prismas, que são como se fossem tablets, assim, vendidos, em que você consegue se conectar por períodos curtos de tempo, né? Existe isso é gasto, né? Uma energia gasta, com outros eus paralelos seus que tenham sido originados a partir de alguma mudança na sua vida. E isso acaba também gerando os mais complexos tipos de reação nas pessoas, né? Então a gente vai ter aqui desde pessoas que se comparam com seus outros eus e acabam detestando a vida que elas levam por pensar na vida que elas poderiam levar, né, em outras dimensões. Nós vamos ter outras pessoas que acabam indo por um caminho muito radical, tomando ações violentas, justificado pelo fato de que não é isso que elas são, porque nas outras dimensões elas não tomaram essa mesma decisão. Nós vamos ter pessoas que acabam se grudando a um passado e utilizando esses prismas para se conectar mesmo com quem elas eram. Então ele abre muito ponto de reflexão sobre as várias coisas, mas no fundo, para mim, os grandes pontos são quais características são realmente nossas e não seriam modificadas por uma decisão que a gente toma, né? Até que ponto uma decisão que a gente toma errada, uma decisão precipitada, uma decisão num dia ruim, vai fazer alguma diferença em quem a gente de fato é e também no mundo, né? Então aqui ele também vai ter essa questão do efeito borboleta, né? Que também tem muito no Mr. Nobody, de que uma pequena ação de uma pessoa vai gerar aí, né, uma propagação de ondas que vai acabar interferindo em eventos mundiais. Então é outro assunto que eu gosto muito. Então para mim esse conto é muito completo, além dele ter uma história muito boa, né? Então a gente vai acompanhar essa mulher que tem ali seus problemas e suas questões e ela trabalha numa loja que atende as pessoas que querem conversar aí com seus prismas. Ela acaba também frequentando um grupo de apoio, tipo um Narcóticos Anônimos, para pessoas que estão passando por alguma crise por conta de prismas. Então a gente vai ter várias histórias, né, vários pontos de vista sobre essa mesma questão. E eu separei um trechinho aqui para finalizar, que diz o seguinte: nós gostamos da ideia de que sempre existe alguém responsável por qualquer acontecimento, porque isso nos ajuda a encontrar algum sentido no mundo. Gostamos tanto que às vezes botamos a culpa em nós mesmos só para que haja alguém a quem culpar. Mas nem tudo está sob nosso controle, ou sob o controle de qualquer outra pessoa. Então eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre esse livro. Foi um livro que me fez pensar muito, assim, nessa questão da preocupação com as coisas que estão além do nosso controle. Eu sou uma pessoa bastante preocupada, assim, com as coisas. Com certeza esse último trecho que eu li conversou muito comigo nesse sentido de que de me responsabilizar por muita coisa que tá fora do controle e como isso tá afetando mesmo a nossa vida, né? Então fica a recomendação muito forte. Com certeza teria muito mais coisa para falar, mas esse vídeo já tá enorme. Tem outros contos que vão tratar de outras questões mais existencialistas mesmo, que eu também gostei muito, mas como a minha cabeça estava nesse sentido, né, nesse mês, eu acabei focando nos contos que tiveram falaram um pouco mais sobre essa parte do controle, do livre-arbítrio, das reações que a gente traz para o mundo, que o mundo tem na gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se vocês já leram, né? Ou se vocês já leram outro livro do Ted Chiang. Quem tiver recomendação de algum filme, livro, enfim, alguma coisa nesse mesmo sentido, me conta que eu vou adorar. E a gente se vê no próximo.